we get more frail and we can't do all the tasks we used to do. If we look at the statistics on the ages of caregivers, before our eyes, those caregivers are getting older and older. That's happening statistically right now. And as the number of people who are older, above retirement age, and getting older, as they increase, there'll be less people to take care of them. And I think we're really going to have robots to help us. And I don't mean robots in terms of companions. I mean robots doing the things that we normally do for ourselves. We get harder as we get older. Getting the groceries in from the car, up the stairs, into the kitchen. Or even, as we get very much older, driving our cars to go visit people. And I think robotics gives people the chance to have dignity as they get older by having control of the robotic solution, so they don't have to rely on people that are getting scarce to help them. And so I really think that we're going to be spending more time with robots like Baxter and working with that. Muito legal a visão que ele deu dos robôs que estão presentes na venda de automóveis. Ele falou assim que tecnicamente esses robôs deram errado, porque eles meio que para você controlar eles você precisa ter um grande diploma, essas coisas, você precisa ter um grande conhecimento. Esse negócio de trazer um robô que qualquer um pode mexer é uma coisa muito melhor. Vai facilitar a liberdade. Ela tem medo que ela não consegue ficar aprovada de conhecimento, que é o que a Bifária especial falou. Que tem medo, você tem a tecnologia, mas você não sabe como usar. Às vezes a gente dá, sabe, nosso próprio benefício, que seria uma coisa tão mais fácil para a gente. A gente tem medo porque a gente tem conhecimento. Medo é um obstáculo muito grande. Então, gente, o termo robótica, ele surgiu em 1950, com o Isaac Asimov, que ele é o escritor do livro O Robô, que conta a história de um robô babá, que ele chama Robbie, e a partir daí ele cria esse termo, o ser artificial realiza tarefas pelo ser humano. Esse é o termo do livro e é o que é a ideia mesmo. E a partir daí, essa frase ela é calcada no funcionalismo, que é uma corrente filosófica, que ela tende a dar função a tudo. Então ela dá uma utilidade aos robôs. Já em 1956 surgiu a inteligência artificial, que vai tentar deixar os humanos mais próximos de fazer robôs que têm uma mente mesmo, né? Chegar mais próximo do comportamento humano. Então, a Revolução Industrial fez com que os robôs tivessem uma grande parte na produção fabril. E isso acabou gerando tipos diferentes de robôs, que eu vou explicar agora para vocês. A gente tem o robô industrial, que ele é um robô que ele realiza funções mecânicas. Então, ele está principalmente no setor das fábricas e ele substitui tarefas consideradas perigosas para os homens, como, por exemplo, soldagem. O robô faz isso. E ele é denominado industrial justamente por ele estar na indústria e por fazer esse tipo de tarefa pelo homem. A gente tem também o robô inseto, que tem justamente esse nome porque a inteligência dele é comparada à de um inseto. E eles, assim, a característica marcante mesmo é que eles são robôs pautados no comportamento. Eles têm muitos sensores na extensão deles e as informações chegam justamente por eles, é uma interação. Só que eles são usados para mapeamento, navegação, planejamento, enfim. Só que eles queriam revolucionar a robótica. E esse tipo de robô, pautado no comportamento, já não está
estava sendo mais necessário. Então, para haver uma modernização, foi criada a robótica cognitiva. Então, que aí já pode, a partir da lógica, ela simula um comportamento. E aí que vem o robô humanoide, que é o robô que ele é o mais próximo do humano. E até hoje ele é estudado e tem alguns fatores que os pesquisadores do MIT, então, que é a segurança. Esse é o robô industrial, esse é o inseto, esse é o filho da pessoa, e esse é o asno da roupa, que a gente vai ver também daqui a pouco. Então, gente, aí, ainda sobre os robôs humanoides, os pesquisadores do MIT desenvolveram assim, 4 fatores para fazer essa pesquisa. Então, eles são o desenvolvimento incremental da inteligência, a interação do robô com o seu ambiente, a interação social do robô e a integração multimodal. E também atribuíram mais 3 fatores para dar sentimento a esses seres. Então, é a capacidade de reconhecer emoções, a capacidade de simular emoções e a capacidade de emular as emoções. E aí a gente tem aí os exemplos dos robôs humanoides, que é o POG, H6, H7, o Azeda, o Azina, que é o próximo que a gente vai ver, o Kirio e o Kismet. Pode falar. Eu lembro que tinha 3 leis que foi o cara que fez o robô e comprou essas 3 leis. Vai falar? É o próximo slide, depois vai ter até um quadrinho bonitinho. Barack Obama ficou frente a frente com um novo fenômeno do esporte japonês. É um prazer conhecê-lo, senhor presidente. Assim, jogou a bola para o presidente, que ficou impressionado com a habilidade do Este é o mais novo protótipo de um projeto de 20 anos da Honda. O objetivo é que no futuro um robô possa ajudar pessoas com necessidades especiais nas atividades diárias. A tecnologia pode ser usada em futuras parcerias entre o Japão e os Estados Unidos. Bom, eu vou falar um pouco para vocês sobre a questão da robótica um pouco mais aprofundada. Como você tinha perguntado, aqui a gente tem um quadrinho falando das 3 leis da robótica, que foram feitas pelo Isaac Asimov também no livro O Robô. A primeira página do livro são essas 3 leis. E essas 3 leis, que são chamadas fundamentais, elas são usadas pelos pesquisadores da área até hoje. Não são elas. Nenhum robô pode ferir um ser humano, nem permitir que sofra por inação qualquer dano. Um robô tem que obedecer às ordens que lhe forem dadas pelo ser humano, a menos que elas contradiguem a primeira lei. Então, por exemplo, se um homem vai lá e fala assim, eu quero que você mate um outro homem, o robô não vai poder fazer, porque vai estar contradizendo a primeira lei, que ele não pode ferir um ser humano. E a terceira é que a obrigação de cada robô é de preservar a sua própria existência, desde que não entre em conflito com nenhuma das outras 2 leis. Então, igual o filme do robô. E nesse filme mesmo que as leis são discutidas aqui, ó, bem aqui, ó. E nesse filme, né, ela mostra uma sociedade na qual os robôs eles passam a ter sua consciência. Não chegam a ser todos, são 2, mas esses 2 já mudam completamente toda aquela sociedade. E esse assunto do robô possuir consciência já vem sendo muito discutido na filosofia moderna, porque é um assunto que pode vir a acontecer. Ele é um assunto empregado como uma probabilidade, uma característica que provavelmente vá a existir no sistema artificial. Mas não são só os filósofos, também tem neurocientistas e cientistas cognitivos que vêm se empenhando muito para poder aprofundar um pouco mais nessa questão. Mas a gente tem um problema na hora de colocar as 3 leis da robótica. Porque, segundo Freud, a consciência ela é dividida em 3 partes. A gente tem o id, que segundo ele é o prazer. É a parte do nosso cérebro que ela vai entender o que é bom pra gente, que ela vai querer fazer de tudo para conseguir ter o prazer. Tem o ego, que é a razão, a nossa capacidade de pensar, e o superego, que é a nossa moral, que também é um outro ponto bem difícil de colocar em algum robô. E essa aqui é uma fotinha do filme O Robô, para vocês